Olá, eu sou a Ismênia Negrão e este é mais um episódio do InfoBiocast, o podcast da Acesso Digital. O tema de hoje é como a saúde evoluiu através da tecnologia e aproximação com o cliente. Converso remotamente com Saulo Goulart, gerente de experiência do cliente e inovação na Nossa Saúde. Oi, Saulo, seja bem-vindo. Oi, Ismênia, obrigado pelo convite, obrigado pelo acesso. Vai ser um prazer conversar com vocês. Quem também acompanha o nosso papo e contribui sempre de maneira enriquecedora é a Juliana Pereira, advogada e conselheira de autorregulação bancária da Febraban. Olá, Juliana, tudo bem? Olá, Ismênia, olá, Saulo, tudo jóia? Um prazer estar aqui com vocês. Bom, vivemos um novo momento onde o mundo experimenta novas relações pessoais e comerciais, além de novas maneiras de usar e consumir os recursos. Como você, Saulo, vê nesta nova realidade a oportunidade de reeducação do público em utilizar os serviços de saúde e qual o papel das empresas nesse aprendizado? É uma excelente pergunta essa, Ismênia, porque as pessoas hoje, principalmente no Brasil, a gente tem uma tendência de achar que a gente consegue saber que a gente tem que cuidar da nossa saúde, né? E cada vez mais você tem uma pressão de prestadores querendo cobrar um valor um pouco mais alto, o cliente da outro ponto da linha querendo a redução dos custos, e essa conta não fecha. A única maneira de você fazer isso e a conta fechar, principalmente em saúde, é a partir do momento que você começa a fazer uma gestão integrada da saúde, é você cuidar da saúde desse paciente, do momento que ele entra no teu plano de saúde até o momento que ele precisa de um uso, que ele precisa utilizar, né, o teu sistema. Quando você faz esse cuidado inteiro, é a única forma que você tem de você conseguir reeducar as pessoas, né, e ensiná-las em qual momento que ela precisa procurar um médico e que momento que ela precisa ter um cuidado melhor da sua vida, né? É o plano de saúde realmente cuidando da vida daquela pessoa. Eu ia colocar que eu achei bastante interessante a abordagem do Saulo. Eu acho que o que a Nossa Saúde está fazendo é uma coisa bastante inovadora, porque o consumidor ele não tinha a percepção de estar no plano de saúde, a não ser quando ele precisava usar. Então, quando você engaja o consumidor, independente do uso dele de um prestador, ou seja, pelo simples fato dele ter aderido a um plano de saúde e fornece para ele, seja conteúdo, ou instrução, ou informação, isso dá um sentimento de pertencimento, né, Saulo? O que é uma coisa nova, né? Porque normalmente isso não é vamos dizer assim, o by the book do modelo de saúde que nós temos em regra no nosso país. Perfeito. Eu acho que isso vem muito com o que a gente chama-se de atenção primária da saúde, né? E que é muito utilizado, por exemplo, na Europa, né? Onde vocês têm a saúde, ela é cuidada não no âmbito de que o paciente cuida da saúde dele. Estou com um problema, vou no hospital, né? A minha procura por um hospital não pode ser quando eu estou com um problema. Minha procura no hospital tem que ser quando eu estou com urgência e emergência. Até porque quando você faz o protocolo de Manchester no hospital, muitas vezes você vai ficar 3, 4 horas para ser atendido, né? Então, e aí você pode entender que em alguns casos você poderia fazer no dia seguinte uma consulta eletiva com um médico, né? Por exemplo, uma mãe pode consultar com o pediatra do seu filho no dia posterior, né? Então, no Brasil a gente tem muito essa cultura de que estou doente, preciso ir ao hospital, né? E aí, quando eu vou no hospital, o hospital bom é aquele hospital que faz um monte de exames. Mas como é que o hospital ganha dinheiro? Né? O hospital ganha dinheiro fazendo exatamente muitos exames, né? Senão ele não vai ganhar dinheiro, né? E muitas vezes a gente não precisa de um exame, eu preciso cuidar da sua vida, né? Então vamos pensar o seguinte: eu tenho uma pessoa que ela é um diabético insulínico, né? E ela precisa tipo 1, né? Então é uma pessoa que precisa de um acompanhamento diário. A gente precisa estar em contato com essa pessoa quase que diariamente para saber se ela está tomando a sua medicação, se ela está cuidando da vida dela,
Então, a abordagem que nós, na nossa saúde, queremos dar para os nossos clientes é exatamente essa. Nós queremos cuidar da sua vida. Nós queremos saber se você está tomando a sua medicação. Nós queremos saber se você foi fazer o exame. Nós queremos saber se você foi conversar com o seu médico. Porque a partir do momento que a gente faz essa abordagem, a gente cuida dele nesse sentido, a gente vai... a consequência disso para o plano de saúde é óbvio que vai ser redução de custos. Mas também para o nosso paciente, né, para o nosso beneficiário do outro lado da ponta, ele vai entender que, tipo, eu tenho realmente um plano que está cuidando de mim e tenho um plano que está se importando com a minha vida. Então, é dessa forma que a gente entende, né, que a gente inspira amor pela vida cuidando realmente dos nossos beneficiários. Certo, é um acolhimento mesmo, né, Saulo? E também vendo o plano de saúde exatamente como um negócio que ele realmente é, né? Isso mesmo, ele é um negócio, né? Sim, e se a gente for falar é um plano para a saúde, não um plano para a doença, claro. né? Isso que é Isso a mudança mesmo. que eu acho fantástico no que o Saulo está comentando com a gente sobre a nossa saúde. E se a gente for analisar algumas tendências de negócio hoje em dia, Saulo, como o Omnichannel e a economia do baixo contato, né, o Low Touch Economy, você acha, Saulo, que eles estão sendo determinantes no sucesso da nossa saúde, nesse relacionamento com o cliente? O Low Touch, principalmente, né? É importante a gente entender que no mundo que a gente está vivendo hoje, e não em relação à pandemia, né, mas o mundo globalizado e o mundo inteiro em termos de tecnologia, o que é criado em um setor sobe, vamos dizer assim, sobe a régua e o cliente exige isso em outro setor. Te dou um exemplo. Quando a gente olha banco, né? O setor de banco, há muitos anos, quando você ia lá, fazia um saque na tua conta, depois você ia lá, fazia um pagamento na padaria da esquina, ia numa loja, em qualquer canal que você ligasse, né, de atendimento, seja no teu aplicativo, entrasse na web, você ligasse no telefone, o saldo e a cada etapa deste processo, ele estava correto, né? Você sacou 50, diminuía do teu saldo, pagou 100, diminuía mais 100, né? Você via isso acontecendo. E aí, quando você vai para um setor de telecomunicações, que é a base, vamos assim dizer, do setor bancário, quando você ia fazer um pagamento, levava 48 horas para processar a tua fatura. Né? E aí o cliente fala, mas poxa, como é que eu vou lá no banco, eu consigo, isso acontece de uma forma tão rápida, e por que aqui na telecomunicações não? Então você vê um setor, né, bancário influenciando o setor de telecomunicações. E aí quando você continua a olhar isso, você pega, por exemplo, a Amazon, que provoca os clientes dizendo, você pode fazer compra a partir de um clique. Né? Então, por que eu não consigo comprar plano de saúde com um clique? Né? Então, quando a gente começava a fazer esse exercício, né, e aí a gente olhava para dentro da nossa saúde, o nosso processo de vendas era inteiro de papel. E a gente parou e pensou, poxa, a gente precisa mudar isso. Né? A gente não temos outra forma de fazer. Montamos, na época, 2 Kaizens e redesenhamos o processo e entendemos que a única forma que a gente tinha de mudar a forma como a gente fazia a venda era através de um Low Touch Economy, né? E que a gente pudesse dar essa oportunidade para o cliente de ele escolher a forma como que ele queria fazer a venda. E foi onde que a gente criou o Venda Fácil. É muito legal. Bom, falando em aprendizado, Saulo, nesse aprendizado do cliente, como a nossa saúde tem trazido conceitos usados em outros segmentos de mercado, como você estava dando o exemplo dos bancos aí, da Amazon também, né? Sobretudo no varejo, né? Para aprimorar o contato com esse cliente e para, claro, valorizar a experiência do usuário, que acho que hoje em dia o que a gente busca muito, as empresas buscam demais, é realmente valorizar a experiência do usuário, que aí esse cliente vai ficar sempre fiel, né? Isso. A nossa maior fonte de pesquisa, vamos assim dizer, a nossa maior fonte de inspiração vem do varejo, né? Então, a gente olha muito o varejo, né? Tanto a Alibaba quanto a Amazon, né? A gente olha muito para o que eles estão fazendo, o Nubank também, né? O Nubank revolucionou a forma de você fazer uma abertura de conta corrente, né? E muita da inspiração do processo da gente fazer o Venda Fácil, né, que a gente criou, veio de uma mistura
né, do Nubank, né, no processo que você consegue ali fazer com uma selfie, você fazer assinatura. Temos a parte do e-commerce, porque num processo que a gente tem de simulação de preço, né, o cliente escolhe de uma forma muito simples, né? Antes um corretor levava em torno de 25 a 30 minutos para poder fazer esse processo de precificação para o cliente, né? Hoje apenas 2 minutos ele consegue precificar de uma forma muito rápida, simplesmente escolhendo como se ele estivesse no e-commerce. E aí tem muito também daquela coisa de que se você tem a informação, né, se a informação está disponível, se você tem ela, né, para que você tem que pedi-la novamente para o cliente? Então, a gente parte do princípio de que se a gente tem isso, vamos trazer para o cliente e facilitar a vida dele. Ismélia, só para fazer um adendo, assim, até para quem está nos ouvindo, né? Para os consumidores, a contratação de um plano de saúde, ela tem variáveis, né? Então, tem sempre que avaliar, até por regras regulatórias, a idade, o preço varia é muito ligado à idade, à faixa etária e ao tipo de plano que a pessoa quer contratar, enfermaria ou até um plano executivo, né, Saulo? Então, essa burocracia na mão do corretor, em alguns casos, não sei se é o caso da nossa saúde, era 20 páginas de preenchimento e folhas carbonadas, né, que é uma coisa assim, que cheira naftalina a gente pensar nisso. Mas o setor de saúde ainda, não é, né, eu acho bacana o case da nossa saúde, mas ele ainda é muito analógico. O fato de você botar isso de forma digital, né, ter o dado do cliente, você escolher ali rapidamente descobrir qual é o plano adequado para aquele consumidor, é uma coisa muito fantástica. Parece, quando a gente compara com o banco, Saulo, parece, né, porque banco já está assim há muito tempo, mas no setor de saúde é um avanço essa conquista de vocês. Então, Juliana, é super importante falar isso, né? Antes de eu entrar na saúde, eu tive a experiência de ter que comprar plano de saúde, né? E foi uma das coisas mais terríveis que eu já passei na minha vida, né? Eu lembro que foi 2 semanas intermináveis, assim, de passar documentação e voltar documentação e preencher papelada. Eu nunca assinei tanto papel na minha vida, né, quando eu tive que fazer isso. Quando eu entrei na nossa saúde, não era diferente, tá? O processo era muito semelhante. Era uma pilhas e pilhas de papel, né? Então, a única forma que a gente tinha de melhorar isso era pegar aquele processo que a gente tinha, jogar fora, como a gente brinca, né? Vamos jogar fora esse processo e vamos recriar um novo. E no recriar um novo, a gente já fez ele de forma digital. E isso obrigou não só o time de vendas, mas também como a nossa equipe interna da nossa saúde, a gente entender que era possível fazer aquele processo e que era possível a gente atender as regulações que se exigiam e a gente ser digital em cima de tudo isso. Então, veja, o corretor, ele só digita o CPF. E quando ele digita o CPF, todos os dados, né, que a gente tem acesso a órgãos oficiais, né, a gente conseguiu web services, APIs com negociação com os órgãos oficiais, e a gente recebe esses acessos, até muito porque somos operador de plano de saúde, né? Então a gente recebe esses dados e facilita, veja, eu não tenho retrabalho do cara digitar o nome, antes, porque naquela pilha de papel, pensa, Juliana, isso voltava para a operadora, a gente tinha que digitar todos aqueles dados ali, né? Você tinha uma pessoa digitando, né? Eu tenho um amigo que trabalha numa operadora grande e ele diz assim para mim, cara, eu tenho 150 pessoas só digitando o contrato. Então, veja, olha o tanto de... bem que você falou, Juliana, isso lembra muito anos 80, muito anos 90, né? Onde que o processo era totalmente manual, né? E a gente está em 2020, né? Onde que já temos uma tecnologia evoluída, né? Internet rodando boa parte do país e tal. Então, você não migrar para esse mundo, você não se transformar,
né, é você realmente aumentar teus custos, né, porque olha quantas pessoas você precisa para poder digitar, olha os erros que você é capaz de cometer, né, de repente o corretor escreveu com uma letra horrível, né, você não entendeu o número do CPF ali do cliente, você não entendeu o nome do produto que ele comprou, como você colocou, porque você tem um produto que ele tem que escolher, onde que tem uma acomodação, onde ele tem, se ele tem coparticipação ou não, a faixa etária de idade que ele está sendo inserido, quantas pessoas vão participar daquele contrato. Então, é uma série de informações que o corretor precisava dominar. E a partir do momento que você digitaliza isso e ele escolhe isso de uma tela, como se fosse um e-commerce, você facilita o processo e você tem que qualquer pessoa pode realmente comprar ou fazer uma venda de um plano de saúde. Né? Eu lembro que quando a gente montou o Venda Fácil, um dos testes que eu fiz foi com a minha filha de 10 anos, né? E eu coloquei na mão dela o tablet e falei assim, filha, você vai comprar um plano de saúde. E era um sábado à noite e ela fez a compra sozinha, né? Ela conseguiu comprar sem minha ajuda. Então isso quer dizer que realmente o processo que a gente fez era um processo que facilitava realmente toda a cadeia. Realmente é revolucionário, né, Saulo? Assim, existem movimentos, o que a gente fez pensando em saúde, sim, né? Agora, se a gente for pensar em vários segmentos, poxa, reconhecimento facial já existe em outros segmentos, né? Você usar, colocar informações, já existe em outros segmentos. O que a gente fez foi uma combinatividade, me apropriar de uma palavra do Murilo Gun aí, a gente fez uma combinatividade dessas coisas, né? A gente combinou muitos recursos sendo usados em vários setores e construímos, juntamos tudo isso e montamos o Venda Fácil na nossa saúde, que aí sim, olhando no setor de saúde, realmente ele foi, como diz, pioneiro neste processo. E ainda é o único quando a gente fala, por exemplo, em assinatura por biometria facial, é a única operadora do Brasil que usa esse recurso. E, Saulo, se a gente for falar numa relação de confiança e segurança desses dados, nesses pontos de contrato entre corretor, cliente e médico, como é que fica essa relação e como que o consumidor tem a garantia de que os dados dele estão seguros e que tudo vai dar certo realmente? Como que a nossa saúde resolveu essa questão? Nós temos três, como você me falou, temos 3 pontas, né? Então, com a corretora, nós temos um contrato, né? E aí, no contrato, ela é corresponsável, no contrato ela é assinado, que ela tem assinado com a gente, ela é corresponsável sobre esses dados. A mesma coisa com o cliente, quando a gente fala para ele, a gente pede o aceite dele, né? No momento que ele vai preencher principalmente a declaração de saúde, né? Então, depois do momento que a gente confirma os primeiros dados com ele, escolhe a simulação de preço, a gente manda um SMS para esse cliente, né? Onde ele recebe a declaração de saúde. E antes dele preencher essa declaração de saúde, ele dá alguns aceites. Então, ele aceita o nosso termo de política de privacidade, ele dá aceite em relação à nossa política da segurança de proteção geral de dados, ele dá aceite que ele está disposto a fazer essa declaração de saúde de forma digital, ele dá um aceite também sobre a biometria facial, então ele dá esses aceites e a gente armazena isso realmente em repositórios seguros, né? Então, em cloud, está na nuvem, em cloud, em ambientes seguros, mas sim a gente tem o aceite dele para que ele está concordando em querer participar e concordando em querer dar os dados dele, né, para fazer esse processo. A partir do momento que ele fala não, a gente encaminha ele aí para um outro setor, né, que possa fazer esse processo de vendas, vamos assim dizer, de uma forma um pouco analógica. Mas a gente faz de acordo com a vontade dele. Se ele fala não, ok, a gente não faz. Se ele fala sim, a gente prossegue com o processo. E sempre armazenado em ambientes seguros, né, em ambientes na nuvem, né, e em empresas sólidas e que a gente traz a garantia para o cliente que não teremos problemas de vazamento e de nada, né. Ismélia, oi. Eu gostaria de fazer um comentário, até para o Saulo, se ele puder comentar isso. No final do dia, o consumidor ele está sendo incluído nesta nova modalidade, ou
no caso da saúde, ou por conta de projetos de vanguarda e arrojados, como esse que a gente está ouvindo, essa experiência da nossa saúde, e agora com a questão do isolamento, né? Quer dizer, com a necessidade de permanecer em casa. Então, de uma maneira ou de outra, o Saulo falou uma coisa muito importante, que é garantir a experiência e a confiança do consumidor, né? Porque do ponto de vista de comodidade, Saulo, ou por uma questão de conforto mesmo, e de ganhar tempo e de ser ágil, ou agora por conta de toda uma estratégia de saúde que é o isolamento, né? Então, por um caminho ou por outro, você garantir a segurança das informações, garantir, evitar fraude e ter uma tecnologia que dê tranquilidade para os consumidores é o melhor dos mundos, né? É a soma disso, você tem razão, Ju. Assim, quando a gente olha o momento que a gente está vivendo hoje, né, da pandemia, simplesmente eu acho que colocou o Venda Fácil, vamos assim dizer, no momento que ele, puxa, fantástico, né? Era tudo que a gente precisava. Mas quando a gente tomou essa decisão lá atrás, ela foi baseada muito em custo de aquisição, em processo também, né? A gente tinha um processo muito demorado, que levava, para o cliente receber a carteirinha dele, levava por volta de 20 dias. Hoje nem carteirinha ele recebe, porque ele recebe o número via SMS, quando ele encerra o processo, quando ele subiu a venda dele, ativou no nosso sistema de ERP, automaticamente ele já recebe um SMS com o número da carteirinha. Então, em carteirinha ele precisa mais, né, dentro do processo que a gente fez, né? Então, e agora que ficou evidente, né, que estamos em isolamento, né, que nem hoje estamos gravando remotamente, né, a gente consegue fazer uma venda remotamente, né? Então, hoje de manhã estavam conversando comigo o pessoal de vendas, eles estavam fazendo venda para um pessoal que estão na Europa, né? Os clientes estão na Europa assinando uma compra, né, de plano de saúde da Nossa Saúde. Assim que eles regressarem para o Brasil, eles vão usar o plano, mas eles estão assinando por lá. Então, era uma coisa que jamais iria acontecer, né? Imagine se eu tivesse num processo de papel, vou mandar o papel para o cara, não tem como, né? E remotamente, né? Veja, olha a possibilidade, eu baixo o meu custo, eu não preciso ter que um vendedor ir até a casa do cliente para poder coletar papel, para pegar dinheiro, né, referente ao pagamento da primeira parcela. Então, você muda o processo e você abre uma possibilidade que ficou, que em qualquer lugar eu consigo vender, anytime, anywhere, né? Você consegue fazer em qualquer canto do mundo. A pessoa consegue adquirir um plano de saúde, mesmo que seja a cobertura dele seja em Curitiba, né? Ele consegue, e isso ficou, digamos assim, neste momento da Covid, neste momento da pandemia, ficou melhor, né? Ficou mais evidente, né? Ficou mais claro para todo mundo que isso era necessário, né? Graças a Deus que a gente tinha que tomar essa decisão antes, né? Então, e foi muito tomada na época e baseada realmente em custos, né? Em custo de aquisição, em CAC, né? E que acabou servindo assim, para a empresa como agora neste momento como um momento assim coroou, né, o que a gente já tinha feito, né? E Juliana e Saulo também, você acabou de falar sobre essa questão da gente não poder estar fisicamente mais resolvendo, né, a nossa vida e precisar fazer isso remotamente. Eu acho que isso traz o assunto da telemedicina, né, que era um tabu, né, e as pessoas eram extremamente resistentes a isso. Você hoje, é claro, principalmente na nossa saúde, não só na nossa saúde, mas na nossa sociedade, a telemedicina já é uma realidade, né? Conta um pouco para a gente sobre a sua experiência nesse sentido e os avanços que as ferramentas proporcionam no negócio. Então, a gente já vem trabalhando com a telemedicina, né? A gente usava uma teleassistência, vamos assim dizer, desde janeiro, quando a gente implantou um núcleo de atenção integrada na cidade de Paranaguá, aqui no litoral do Paraná. Na experiência que a gente teve, que a gente vinha tendo desde lá, o que acontecia? O médico entrava em contato, o médico que
estava lá na cidade, ele entrava em contato com um médico aqui em Curitiba. Então, a gente tinha um paciente, tinha um médico, e um médico aqui na cidade, um médico especialista em alguma necessidade que o médico lá de baixo precisava tirar alguma dúvida, precisava conversar a respeito. Né? Então, por exemplo, preciso falar com um endocrinologista, então ele podia conversar com o endócrino aqui da cidade de Curitiba. E então a gente já vinha com essa experiência acontecendo desde o mês de janeiro e funcionando muito bem. Com a liberação pelo CRM, né, então que liberou a CFM, desculpe, né, Conselho Federal de Medicina, e liberou a telemedicina, muitos planos de saúde, muitas clínicas, muitos hospitais correram para poder lançar suas plataformas e colocar eles no ar e para poder fazer isso. Obviamente que com a Covid, né, isso ficou, a necessidade disso se tornou ampla, né, e todo mundo e urgente, né, isso. Extremamente urgente também, né? Principalmente, né, mas muito em função também de que as pessoas também tinham medo de ir no hospital, né, Ismênia? Então, assim, poxa, eu preciso conversar com o médico, mas eu não vou lá no hospital porque eu posso pegar, de repente, uma Covid, né? Então, e aí isso começou a gerar uma pressão, né, de que, tipo, poxa, a gente pode continuar atendendo essas pessoas, mas, de repente, atendendo remotamente. Então, rolou muito dessa pressão. E acredito que não tem mais volta, né? Então, assim, o CFM liberou pelo esse tempo da Covid, mas acho que é unânime quase que em todo os planos de saúde. Até teve, mês passado teve uma reunião na Abrange, né, e eles comentaram que realmente não vai ter, que eles também acreditam que não vai ter mais volta, né, que realmente vai ser liberado aqui para todo mundo daqui para frente, e não tem como ser diferente, né. E na nossa saúde a gente montou nossa plataforma também, montamos em casa, né, e atendemos os nossos clientes, né, a gente não divulga ela abertamente, né, o que a gente faz quando o cliente entra em contato com a gente oferta para ele essa condição, muito porque a gente atende pacientes de todos os tipos, né? Então a gente atende muito a camada, uma camada de mais baixa, né, da sociedade, então que muitas vezes não tem acesso a alguma internet, não tem acesso de repente a uma tecnologia para poder fazer uma teleconsulta. Então a gente oferta de acordo com a necessidade desse cliente. Né? Então, se ele pode por telefone, vamos conversar com o telefone, se ele pode pela plataforma, vamos conversar pela plataforma. Mas a gente tenta ofertar para ele e fazer a teleconsulta com ele de acordo com a necessidade dele, de acordo com as condições tecnológicas que ele tem dentro daquele momento. É importante, Saulo, me permita, a telemedicina, né, você falou muito bem, havia uma discussão aí, o CFM, a questão regulamentar, e até de preocupações, assim, importantes mesmo, né? Mas, muitas vezes, nós precisamos nos lembrar que, principalmente numa linha de prevenção e de cuidado à saúde, o médico, o profissional de saúde, ele orienta, né? Ele é um grande... Com todo respeito aos profissionais médicos, ele é um grande personal da saúde. Então, a gente tem que entender que o tanto que a telemedicina é importante para isso, né? Porque às vezes uma pessoa se desloca, pensa nos grandes centros urbanos, a pessoa vai se deslocar, pegar transporte público muitas vezes, e o máximo que ela precisava era de uma prescrição de um médico que a conhecesse, que soubesse exatamente que aquela febre é decorrente de uma outra situação que ela estava tendo, então, de ter uma visão mais integrada. E eu acho que a telemedicina tem um papel fundamental nessa questão da integralidade da saúde e, de novo, do consumidor ter a percepção do que é estar e fazer parte de um plano de saúde, né? Porque, às vezes, ele entende que ele está fazendo parte de um plano de saúde só se ele vai até um hospital. Agora, se ele tem um cuidado integrado e até um acesso remoto a um profissional de saúde que o oriente, fantástico, né? Para isso precisa ter segurança da informação, né? Porque o que vai transitar dentro dessa conversa é muito sensível, é uma informação muito privativa do consumidor e do profissional de saúde. Daí eu acho que vem muito
da questão nossa, que é a segurança e o tratamento dessa informação. Perfeito, Juliana. Assim, a tua observação é perfeita. Esse foi um dos cuidados que a gente teve e foi uma das coisas que a gente pensou muito e foi a nossa tomada de decisão de desenvolver a plataforma foi muito em função disso, né? A gente não queria que os nossos dados, principalmente prontuário eletrônico, né, trafegasse na mão de outros parceiros. A gente pensou muito nisso. E aí a gente optou por criar a nossa plataforma, né? E uma das outras coisas também que faziam a gente repensar o processo era, poxa, se eu tenho um cara por telefone, um cliente entrando em contato comigo por telefone, eu não consigo saber se esse cliente é o meu cliente da operadora. E aí, de repente, eu estou tomando um tempo de um médico, né, ali na frente, né, o médico conversando com esse paciente por telefone, e o médico não sabe se aquele paciente realmente é um paciente da nossa saúde e está tomando o tempo daquele médico. E para a operadora, eu estou gastando, porque eu estou pagando aquele médico também. Né? Então, a gente começou a parar e pensar, falei, poxa, como que a gente resolve isso? Né? Como que a gente resolve esse problema de eu não ter fraude? Né? De eu não ter uma pessoa se passando por alguém e aproveitando a telemedicina, já que o médico não está aqui pessoalmente, como é que a gente resolve isso? Né? E aí foi quando a gente usou acesso digital também para poder resolver este problema usando a biometria, validando essa pessoa na entrada dessa consulta, né? Então era uma forma que a gente encontrou de fazer, que eu garanto que a Juliana, quando ela procurou a gente, vai fazer uma teleconsulta, é a Juliana que realmente está fazendo a consulta e não a Ismênia se passando pela Juliana para poder fazer uma consulta. Bem importante isso que você está falando, Saulo, porque enquanto usuário a gente não sabe exatamente como funciona o processo dentro da empresa, como vocês gerenciam tudo isso. A gente não tem conhecimento do processo digital. Mas com todas essas informações que você está trazendo, a gente percebe que a nossa saúde é mesmo pioneira e o quanto ela está dedicada e preocupada em realmente fazer um bom trabalho. Por isso está tendo tanto sucesso. A gente vê sobre a transformação digital um outro ponto interessante que a gente já está observando na realidade. É o impacto que essa utilização dos recursos tecnológicos pode provocar no mundo, né, Saulo? Eu gostaria de saber de você como você vê o posicionamento das empresas que buscam nas soluções digitais uma forma de contribuir com o planeta. A gente tem, um dos nossos valores na nossa saúde a gente temos responsabilidade com o planeta, né, com a sustentabilidade, né, além de que o nosso propósito é inspirar amor pela vida. E quando a gente criou o Venda Fácil, né, e a gente criou esse processo, a gente entendeu que a gente ia contribuir muito com isso, né? Então, a conta que a gente fez, a gente pretende economizar até o final de 2020 1 tonelada de papel, né, com a aplicação do processo do Venda Fácil, né? Então, é uma responsabilidade nossa, né? E acho que todas as empresas, né, no mundo têm essa responsabilidade de ser sustentáveis, né? E assim, é um caminho sem volta, né? A tecnologia vai mudar. Se as empresas não são tecnológicas, daqui para frente elas vão ter que ser, né? Então, a tendência no futuro é cada vez empresas mais tecnológicas, né? E elas têm que, além de ser tecnológicas, elas têm que ser sustentáveis, né? A gente tem que cuidar do nosso planeta, né? Porque se a gente, eu vi por conta da pandemia, eu vi uma imagem que me chamou muito a atenção, que era do Monte Everest, né? Que como não tem, estamos todo mundo em casa, né? Todo mundo em isolamento, você conseguia enxergar o Monte Everest, ele sem a poluição, você conseguia enxergar ele inteiro. Então, para você ver como que é importante a gente cuidar do planeta que a gente vive, né? E atitudes como a nossa, que a gente teve com o Venda Fácil, sim, podem ajudar. Olha quantas árvores vão deixar de ser cortadas para que fizesse nosso contrato, que agora a gente não precisa mais, né? Então, é esse tipo de atitude que as empresas vão ter que contribuir e cada vez mais daqui para frente.
É muito interessante você falar que realmente é um caminho, todo mundo está dizendo que é um caminho sem volta, né? Mas isso é tão verdadeiro e a gente realmente sente isso no nosso dia a dia, na nossa vida. Não dá mais para voltar a ser como era antes e não dá mais para não cuidar do meio ambiente, para não prestar atenção nesse tipo de coisa, porque é a nossa vida que está em jogo, não é mesmo? Perfeito, isso mesmo. Né? A gente convive aqui nesse ambiente, precisamos cuidar dele, porque se a gente não tiver cuidado com ele, a gente não vai conseguir viver daqui para frente, né? Porque a pressão que vai rolar da própria sociedade e das escolhas vão se dar em cima disso, né? Empresas que... a gente enxerga isso direto na internet, em jornais, às vezes, de clientes que reclamam, ou que deixam de comprar, ou que fazem boicote a determinados assuntos, justamente por conta da forma como a empresa se comporta, né? Então, as empresas vão ter que ter cuidados, e não só empresas de grande porte, qualquer empresa, pode ser uma empresa pequena, né? Qualquer empresa vai ter que ter cuidado, não só com o meio ambiente, mas também como que ela se comunica, como que ela fala isso para o mercado, né? Como que ela demonstra isso para o mercado. Ela precisa ser única e verdadeira e precisa se importar assim com isso. Saulo, eu diria que assim, como especialista na questão do consumidor, o consumidor vai ser cada dia mais engajado. E aí o CNPJ, né, a empresa grande ou pequena, precisa mostrar o nível de engajamento que ele tem com os valores que os consumidores entendem importantes, né? Então, honestamente, sustentabilidade, nós estamos vendo agora na pandemia o quanto os consumidores têm se mobilizado para as economias pequenas, né? Para ajudar o pequeno e o médio empreendedor do seu bairro, da sua cidade, não é? Então, vendo a relação de consumo como um valor também para a geração da economia local. São valores que cada dia mais vão estar presentes na consciência dos consumidores. Então, a empresa que souber trabalhar isso e também genuinamente, né, de forma bem genuína, provocar esse sentimento, seguramente terá ganhos. Total. É interessante que como pequenas... E isso não é só da empresa, né? Vai também dos colaboradores ali dentro, né? Você falando, eu lembrei do caso que aconteceu ano passado de um supermercado que tinha um cachorro. Isso. E o cachorro entrou dentro do supermercado. Algo simples, um cachorro entrou no supermercado, né? Alguém chegou para aquele rapaz e falou assim, olha, tire o cachorro daqui, né? Só que o cachorro começou a morder ele e tal, e aí ele, não sabendo lidar com aquela situação, acabou batendo no cachorro e aquilo ganhou proporções enormes, né? Ou seja, uma coisa tão simples, que era simplesmente tirar um cachorro de dentro de um supermercado, né, ganhou proporções que ninguém esperava, né? E olhe como as pessoas ficaram engajadas em relação àquilo, né? E então, a gente... Isso. Eu tenho uma coisa, Saulo, que é o seguinte, nós vivemos hoje numa grande caixa de vidro, né? Então, aquilo é transparente, então não adianta você fazer uma campanha publicitária extremamente tocante se o seu comportamento na sua filial, o seu colaborador, o seu profissional não reverbera aquela campanha, ela se perde. Isso, walk the talk, né? E acho que essa é a grande, uma palavra que tem ouvido bastante ultimamente, né? Walk the talk, né? E assim, isso vai ser cada vez mais comum para as empresas, né? Não adianta ela só comunicar, ela vai ter que ir lá e vai ter que fazer aquilo que ela está comunicando, né? Então, do contrário, realmente, os consumidores vão deixar de seguir, vão deixar de comprar, e isso vai afetar fortemente o negócio daquela empresa. Exatamente, muito bem colocado, Juliana e Saulo. Hoje a gente vive numa sociedade que está realmente muito mais exigente com relação às empresas e o posicionamento delas e o quanto elas são realmente verdadeiras, né? Naquilo na mensagem que elas passam e como elas querem se colocar no mercado. Com isso, eu acho que cabe aqui então colocar que eu acessei as redes sociais de vocês
para conhecer um pouco mais a empresa. E aí eu vi lá no Instagram que vocês fizeram o crachá Happy Face, né? Para essa época de Covid agora, que os profissionais precisam estar com as EPIs. E aí isso era uma forma de aproximar o paciente que estava em tratamento, né? E eu achei isso muito bacana, muito incrível. Eu imagino isso para as crianças, principalmente, porque você chegar e poder ver o rosto de quem está te atendendo é muito legal. Aproxima demais, é muito humano isso, né? Foi muito bacana. E eu vi também que vocês fizeram uma live que foi transmitida no domingo de Páscoa, com violino e violão. E as pessoas que estavam ali fazendo a live eram do time da Nossa Saúde, colaboradores de vocês. Nossa, muito bacana. Realmente nas redes sociais vocês estão muito presentes e com uma comunicação muito legal, muito bacana, muito próxima do cliente, do usuário, do paciente, enfim. Realmente muito bom, parabéns. E aí eu posso dizer que se eu morasse em Curitiba, eu seria cliente Nossa Saúde, sim. Muito, muito legal, muito bacana, gostei bastante. Bom, Saulo, Juliana, muito obrigada pela participação, foi uma ótima conversa. Obrigado, Ismênia, obrigado, Juliana, valeu, até uma próxima. Eu gostaria também de agradecer o papo bacana com o Saulo e com a Ismênia. Foi um prazer. Este foi mais um episódio do seu InfoBiocast, o podcast da Acesso Digital. Siga os nossos canais no Spotify, YouTube ou acesse acessodigital.com.br/bio e faça parte do programa InfoBio para receber os nossos conteúdos exclusivos. Até a próxima!